dar uma arrumadinha, né? Brincar um pouquinho aqui. O cabelo tá bonito. Oiê! Então, eu fico aqui. Vamos experimentar um pouco esses... Assim ficou bom, né, Rafa? Ficou bonito? Então, a gente vou conversar um pouco e explicar quando é que a gente faz uma constelação. Acho que eu vou deixar assim, você acha? Enquanto eu espero o povo fazer companhia. Sim, não, né? Hum, gostou? Oi, Cá, seja bem-vinda. Carlinha, tava aqui brincando com os filtros, fazendo uma gracinha, esperando o povo. Pra gente falar hoje sobre quando é que se faz uma constelação, quando que a gente se põe para ser constelado, tirar dúvidas. Eu queria, na verdade, que fosse um bate-papo. Então, assim, que vocês perguntassem também algumas dúvidas. Acho que pode ser uma conversa bem rica, né? Para a gente poder explanar um pouco sobre esse assunto das constelações, quando é que pode ser feita. Então, dúvida, esclarecimento. Enquanto isso, a gente brinca um pouco. Eu acho uma graça esses filtros, viu? E aí? Eu tenho aqui vocês duas, espero ter mais pessoas, mas vamos falar. E se tiver dúvida, vocês também, vocês me ajudam a começar aqui com o tema de quando que a gente se põe a ser constelado, quando é que a gente faz. Falar um pouco da minha vivência da água, bem legal, porque eu tenho a formação em terapia corporal, bioenergética, neo-haitiana. Então, grupo, amo estar com grupo. Então, as constelações presenciais com o grupo são mesmo as meninas dos olhos, assim. Sou apaixonada. Então, durante muito tempo, tive muita resistência, tanto em atender online quanto em fazer constelação online. E toda resistência, na verdade, impede o nosso crescimento, né? Então, tive a oportunidade de fazer no primeiro instante um grupo vivencial online, não é? Quando eu fui direcionando para um resgate com exercícios sistêmicos, e me propus também a fazer uma formação específica para o atendimento online, para poder usar esse recurso nas constelações com os bonecos. E para meu encanto, eu me encontrei com a constelação na água, as fluviais, e reconheci que não há separação. A gente não está mais nesse lugar 3D, né? A gente já está numa maior, aonde a energia nos coloca em contato, mesmo estando aqui online, mesmo estando num trabalho online, não tem diferença da
constelação presencial, porque o campo existe, o campo está aberto, a energia flui, e sendo o campo a água, que é um campo eletromagnético, ele direciona ali os bonecos, e é possível ver e trabalhar com aquilo que o sistema de cada um traz e que precisa ser visto. Então eu fiquei bem surpreendida e estou apaixonada por esse trabalho. E de verdade, eu não sei se tanto quanto ou mais o presencial com os grupos. É isso. Então, eu estou encantada. Quando eu volto às presenciais, eu ainda não tenho data. Eu não tenho data para o presencial, ainda estou olhando para esse momento, estou bem envolvida com a constelação online, com esse trabalho, mesmo com os atendimentos. Então, não sei efetivamente, não tenho agendado, não tenho perspectiva de quando volto para o presencial. Mas acho que se as pessoas quiserem conhecer a constelação online, a constelação na água, estou à disposição para a gente poder fazer esse trabalho, visto que, como eu disse agora há pouco, dá uma diferença no presencial, na energia que a gente está ali na matéria. O que importa é essa energia aqui de contato. É isso. Então eu já posso aproveitar e falar quando que se coloca para fazer uma constelação. Então vem aquela velha frase de que o sistema quer ordem, enquanto não tiver ordem vai ter dor. Então tudo que causar dor, desconforto, sofrimento, é importante ser visto. A diferença entre a constelação e o exercício sistêmico. A gente chama exercício sistêmico, cara, porque são pequenos movimentos que são feitos onde também se coloca na ordem, né? Então, o exercício sistêmico, como por exemplo, eu conduzi no grupo, de que você para e olha para a ancestralidade e olha para os que vieram antes. Na verdade, ali, através desse exercício, a gente também põe na ordem, também se abarca uma ordem, proporciona uma constelação. Quando a gente fala em constelação, de fato, então você quer olhar para algo que te causa sofrimento. Então, nesse momento, a gente vai abrir um campo para você poder olhar a tua dor, poder olhar o que te causa sofrimento. Entende? Então, é essa a diferença entre a constelação e o exercício sistêmico especificamente. Então, no grupo online, eu direcionei a todos para um olhar através do exercício. Fui clara? Óculos? Espero que sim. Mais perguntas, meninas? Me ajudem, porque de qualquer maneira depois eu passo lá para o YouTube. E quem não teve oportunidade de estar aqui com a gente vai também ter um pouco mais de esclarecimento. Ah, sim, tem as histórias. Então, aliás, me perguntaram essa semana quando é que a gente sente o efeito de uma constelação. Então, eu lembrei também dessa história, porque uma constelação você pode sentir o efeito no dia seguinte, no mesmo dia, inclusive, ou várias semanas, meses, enfim, depende do movimento do sistema. E a história que a Carla está pedindo para eu contar é a história de uma mãe que se colocou na constelação com uma dificuldade grande com a filha, a menina com 3 anos, e que até então ela não falava nenhuma palavra, se comunicava por gestos com a mãe. E foi muito interessante, porque ela estava ali no campo, estava identificada com uma outra criança, e feita a reparação, entrou
a compreensão, foi para a ordem e a mãe chega em casa e depois ela me manda uma mensagem dizendo que a criança saiu falando. Então, assim, ela realmente estava identificada nesse processo. Então, isso também foi uma experiência bem bacana que veio de imediato, né? Tem um outro que deixou a mamadeira no dia seguinte. Então, às vezes, a criança também está identificada com algum padrão do próprio sistema e responde a isso como um sintoma. Isso é muito interessante. Com crianças é muito rápido. É muito interessante como é rápido com criança. Bem-vindo, vocês estão chegando. Tati, Genai, Aline. Estou abrindo aqui esse espaço para a gente ter um bate-papo sobre a questão que muitos me perguntaram também essa semana, mas quando é que a gente se coloca para ser constelado, para fazer uma constelação? Então eu estou aqui respondendo perguntas, peço a participação de vocês, se vocês tiverem dúvidas, para que a gente possa estar olhando para isso. Tentando responder na medida do possível os questionamentos, as dúvidas. E o que eu falei para quem não estava aqui presente ainda é que assim, o sistema ele quer a ordem. Enquanto não tiver ordem, ele vai causar um sofrimento. Então, existem coisas que se repetem na vida da gente que é importante a gente colocar atenção. Então, um tema específico que pode ser relacionamento, trabalho, saúde, que vai se repetindo. Então, é algo que nos chama a atenção. Por que repete? O que acontece dentro do meu campo de energia, dentro do meu sistema, que aquele sintoma se repete, ou no trabalho, eu estou sempre empreendendo, e começa muito bem, de repente não acontece. Então, isso conta pra gente que algo precisa ser olhado, algo precisa ser visto. Então, é um momento de pôr em constelação. É um momento de ver com quem que você está se identificando na tua história. Então, de alguma forma, lá atrás, na ancestralidade, devia ter alguém, um antepassado, que estava vivendo aquela situação. Então, a dor vai se repetindo até que um indivíduo desse sistema resolva se curar. A frase do Bert é: quando o indivíduo decide se curar, ele cura todos que vieram antes e todos que virão depois. Então, a gente pensa em vários níveis de energia. Então, tinha um nó lá nessa história em que você se coloca à disposição para olhar para isso e você dá um passo nessa evolução. Então, naturalmente, a dificuldade ela não precisa continuar se repetindo. Vamos entender que a dificuldade, na verdade, ela é uma chamada de atenção para dizer: ei, alguma coisa aí precisa ser mudada. Ei, olha para isso. Qual é o padrão de que se repete? Então, basicamente, nesse conceito que a gente vai pensar. Padrões que não estão sendo harmoniosos, que não estão sendo saudáveis e que vão se repetindo. Posso constelar o mesmo tema mais de uma vez? Na verdade, pode. Porém, é importante dar um espaço de tempo, né? Então, constelei o relacionamento. Semana que vem, de novo? Não. Tem um tempo, porque o sistema precisa caminhar para a ordem. Agora, se depois de 6 meses, no mínimo, você percebe que ainda tem uma dificuldade em relação àquele tema, aí você pode olhar de novo, mas é sempre pedido um espaço de pelo menos 6 meses. Eu quero constelar prosperidade. Ela vem, chega perto da minha porta e se esvai. Vamos por isso, vamos olhar para isso, vamos ver qual é o bloqueio, qual é o impedimento. E aguarda. Obviamente, tem um tempo para que as coisas se assentem.
Porém, depois de 6 meses, continua tendo uma dificuldade, talvez um outro aspecto em cima do mesmo tema precise ser visto, tá? Acho que isso é uma boa pergunta, isso é bem importante para a gente tá olhando também, fazendo esse sentido. Agora tem uma coisa, eu posso ir fazer constelação porque eu estou curiosa, porque todo mundo está falando, todo mundo está fazendo. Não vai. Se você está indo por curiosidade, porque as pessoas estão falando, estão comentando, e não sente que existe algo que precisaria ser visto, não vai, porque é muito sério, né? Mexer no teu campo sistêmico, mexer na tua energia. Então, por curiosidade, não está valendo, tá? A gente vai, então, ser constelado quando tem algo que está incomodando, algo na vida que não está fluindo. Me sentir cansada depois de uma vivência é normal? É normal, porque mexe tanto a nível de inconsciente quanto a nível energético, todo um outro movimento em que saímos aqui desse óbvio, desse nosso pensamento linear do aqui, do agora, e é um trabalho numa profundidade, numa riqueza, que vez ou outra a gente possa se sentir muito cansado, porque depois que termina, você tem que voltar para esse padrão, para esse lugar racional de entendimento. Então é como se fosse dar uma pousada, sabe? Então a energia às vezes fica meio despreparada para esse impacto do pouso, vamos dizer assim. Olha, Gê, quem está em terapia e faz a constelação tem um grande proveito, porque a pessoa olha para aquilo e está lá na terapia compreendendo muitas coisas que às vezes a própria constelação que foi visto rende pano para manga, porque depois da constelação é legal a gente trabalhar o padrão, porque uma coisa é o que está emaranhado, a outra é o nosso padrão de repetição, tá? Aí quando você me pergunta, pode acontecer de depois da constelação ter que voltar para a terapia? Não necessariamente. A não ser que você esteja muito mexida e seja um propósito teu. Eu conheço pessoas que não estavam em terapia por carga horária ou não conseguiam, né, estar num processo, e fez comigo assim constelações, uma por mês, uma a cada 2 meses. Então a pessoa abraçou o próprio processo de constelação como o próprio processo terapêutico. Porque tem uma coisa muito valiosa, Janai. Eu sou psicóloga, você sabe disso, sabe do meu trabalho, do quanto eu amo as pessoas que eu acompanho, gosto, amo muito esse trabalho. Mas o que me mexeu na constelação é simplesmente que na terapia é um trabalho de tempo, você sabe disso, né? A gente vai caminhando, vai entendendo, busca compreensão analítica. Então, enquanto psicóloga, é a análise, é a compreensão analítica de toda uma história. Ok. Na constelação, é um processo que dá um salto. Então, não vai via a análise, não vai via a minha interferência, a interpretação. Então, muitas vezes existe uma dificuldade que você vai lá e olha para aquele problema e, obviamente, você vai estar atento ao teu padrão de repetição e a vida segue. Entende? Como o caso que eu contei, não sei se você já estava aqui, da mãe que veio constelar a família e a menina com 3 anos não falava e ela teve um boom, assim, né? Tirou o nozinho, correu, a menina saiu falando, entendeu? Então, não necessariamente, Genai, não necessariamente tem que voltar, tá? Porque a própria constelação é uma terapia rápida e breve, aonde tem uma resolução de conflito numa única sessão, né? Visto
com este olhar, tá? Vamos lá, gente. Estou amando as perguntas. Agora eu já me aqueci. Vocês sabem que eu falo pouco. Então vai me perguntando para eu poder pensar na próxima resposta. Posso fazer uma constelação pela dificuldade do meu filho, do filho pai? Então é assim. Pai, mãe e filho. Então, posso fazer, eu, mãe, uma constelação pela relação, dificuldade do meu filho com o pai. Nesse sentido, a gente vai colocar, então, a família. Então, nós vamos olhar para a família e pode. Vamos buscar harmonia nessa família. Então, ok. Então, eu posso colocar uma representante para a mãe, uma representante para o pai, uma representante para o filho, e a gente vai olhar onde é que está o nó, onde é que está a dificuldade, ok? Posso fazer para o meu filho lá de 18 anos, bom, aí a pessoa tem que querer ser ajudada, ele precisa querer, mas mesmo assim, se tratando de filho, a gente pensa nessa harmonia, porque basicamente todos os conflitos têm origem aí nesse sistema. Há casos de cura de doenças depois de uma vivência? Sim. Olha só, a proposta da constelação não é curar ninguém, né? Outro dia eu disse, a constelação não resolve, ela dissolve. Então, todos precisam ver o que é necessário. O sintoma por si só, ele já traz um questionamento. Então, todo sintoma é desenvolvido com a fala do corpo do que é que está acontecendo aqui no meu sistema. Falei isso em outras lives, né? O corpo, ele é nosso aliado, não é nosso inimigo. Então, muitas vezes a pessoa precisa enxergar o padrão dela de comportamento que está causando determinado sintoma. Então, sim, tem casos assim como eu já assisti, já acompanhei casos de pessoas que vinha se repetindo na família sintomas e a pessoa com uma suspeita de uma doença grave que vinha se repetindo. Nesse caso foi um câncer de pele, e depois de um tempo ela fez o exame de algumas pintas suspeitas e ok, não estava mais em risco. Então, isso me emociona porque confirma, né? Tirou o nó dali e não precisa mais estar aqui, provavelmente não vai estar lá no futuro. Esse é um trabalho bem bonito. Então, quando a gente se põe para constelar, a gente está querendo olhar para aquilo que veio causando a dor. Sua última constelação não teve resolução, ficou arrasada, é isso aí. As pessoas sempre esperam uma mágica, né? Ponho na constelação, não tem resolução, não ter a resolução é a própria resolução. Então, eu entendo que ainda tem coisas a serem vistas, tem padrões a serem trabalhados, tem movimentos que ainda estão ali arraigados. Essa é a própria resolução. Então foi isso que essa constelação mostrou. Então deixa eu pegar esse caminho para falar assim de uma colega. Eu vi isso, ela usou o termo de que atenção, gente, não é constelex, né? Tomou, passou, no sentido de que vamos tomar cuidado para não procurar um trabalho desse, que é tão profundo como remédio para as minhas causas, porque se a gente faz isso, a gente continua criança pondo na mão do outro a resolução dos meus problemas. A gente constela, olha para aquilo que está impedindo de crescer, impedindo a harmonia, ou impedindo a saúde, impedindo um bom relacionamento, impedindo um trabalho de prosperar. E ok,
pode tirar o nó dali, mas olhou, também existe um padrão. E esse padrão está dentro do comportamento. Então, quando termina uma constelação, começa o seu trabalho. A tua parte de transformação, a tua parte de mudança de padrão. Então, eu fiz lá atrás, uma das minhas primeiras constelações individuais, e eu fiquei muito frustrada. Levei para o meu orientador e disse para ele: acho que não dá para eu trabalhar com esses bonecos, né? Não era na água, era com bonequinho mesmo no consultório. E era um rapaz que a vida não estava andando, com muito peso, inclusive com distúrbios na saúde, se sentia muito fadigado, um rapaz novo, assim. E nitidamente apareceu que ali ele estava ajudando o pai a carregar o peso dele, né? Então tem um momento da entrega, de dizer: olha, pai, fica com o que é teu, eu fico com o que é meu. E eu pedi para ele fazer esse movimento. E ele não quis. Ele falou: não, eu não consigo fazer esse movimento porque acho que ele não suporta, acho que ele não aguenta carregar tudo sozinho. E a constelação terminou aí. E aí quando eu levei lá para o meu professor, eu falei: ó, nota 0 para mim, porque ele não foi, ele não conseguiu, ele não quis. Eu disse: ok, essa foi a constelação dele, porque ele então agora está consciente do lugar em que ele se põe na vida e fica paralisado. Ótima constelação. Então, às vezes, a constelação pode durar 10 minutos ou 1h30. O mais importante é que a pessoa ali naquele movimento, ela viu que precisava ser visto. E no caso desse rapaz, ele foi fazer a constelação porque ele se sentia empacado, porque ele tinha sintomas fortes de fadiga, ele tinha sintomas de falta de energia, mas ele não quis entregar. Então ele teve a escolha de permanecer no mesmo lugar. Isto foi visto. Então, aí começa a autorresponsabilidade. Quando eu olho aquilo que precisa ser visto, então eu vou trabalhar com o meu padrão de repetição, porque esse padrão não está me trazendo satisfação. Esse é o padrão que não está me dando qualidade. Então, essa é a oportunidade de transformação. Então, gente, não é simplesmente a mágica, né? Vou constelar e tudo vai transformar. Eu vou olhar, vou constelar, pôr na ordem e vou trabalhar, vou enxergar qual é o meu padrão de repetição que está impossibilitando que eu prospere, que eu tenha saúde, que eu me relacione bem, que eu tenha saúde, harmonia e prosperidade. Porque a gente está aqui para ter. A gente está aqui para ter saúde, a gente está aqui para ter harmonia e prosperidade. Então, se em algum desses aspectos tem uma repetição que te coloca em sofrimento, olhe para isso. Toda repetição é uma chamada de atenção de que algo deve ser mudado, algo deve ser transformado. Então essa é a resposta da nossa live de hoje, de quando que eu faço uma constelação? Quando algo em você está repetindo em dor, está repetindo em falta de prosperidade, está repetindo na dificuldade do relacionamento, ou mesmo na saúde, e isto repete, e você está em sofrimento e não encontra uma saída. Vamos olhar para isso? Vamos constelar? Então, com esse trabalho, uma única sessão é possível olhar, e aí começa o nosso trabalho. E aí, quando você enxerga qual é o teu padrão que você está repetindo, então passa a ter a consciência, a luz da consciência, né? Passa a luz da consciência e você
vai olhar claramente, se vigiar para fazer diferente. Eu costumo dizer assim, que cada um dá o tom de como quer ser tratado. Isso serve para relacionamentos, serve para trabalho, isso serve para nós mesmos, né? Como eu me trato. Então, cada um de nós dá o tom. E isso diz respeito ao padrão. Então, o tal do padrão é um jeito que a gente aprendeu a viver, que teve as suas qualidades, mas também teve as dificuldades. E talvez a gente não precise mais, sabe? Que nem pijama velho, assim. Aquela roupinha velha e tal, mas que a gente fica ali agarrado, porque foi o jeito que a gente aprendeu. Então, eu percebo que esse meu jeito já não está dando mais tanta qualidade, mas que está me trazendo mais para a dificuldade, mais para o sofrimento. Hora de largar o pijama velho, hora de trocar por outro mais novo, que fica ali meio incomodando de alguma maneira, mas que uma hora também vai ficar confortável. Esse é o padrão, quando eu falo de padrão de comportamento. Então, é um jeito que pode ter funcionado numa época da vida, mas que agora não está funcionando mais. E a gente tem a capacidade de transformar esse jeito. E o ser humano, ele se acostuma com tudo, gente. Até com o buraco na rua que eu passo todo dia, bato lá meu pneu, a minha roda, tenho a sensação que está quebrando o carro, mas eu passo nele todo dia. Quem que não passa aqui, dá um ok para mim, que não passa no buraco, consegue desviar. Que pode desviar um dia ou outro, mas cai. Perguntas. Dá perguntas. Que eu tô aqui falando, como vocês estão percebendo, eu falo bem pouco, mas se vocês me mandam as perguntas, aí eu consigo falar um pouco mais. Como eu me liberto do padrão? Vigília. Vamos vigiar. Vamos vigiar. Primeiro você tenha consciência desse padrão e se você descobre, você percebe e localiza então que esse é o teu padrão de repetição. Então você tenha consciência. Então, quando eu estava dando o exemplo do buraco lá da rua, se eu tenho consciência que eu estou andando lá na avenida, aquele buraco está lá, e todo dia eu caio nele, né? O tal do padrão, estou acostumada com aquele lugar. A partir do momento que eu tenho consciência que aquele buraco machuca o meu carro, eu vou sair aqui do meu condomínio e vou focar. Uau, desviei do buraco. Então, a gente começa a modificar o padrão, se libertar desse padrão do nosso comportamento com a vigília. Fique atento, localiza qual é aquele padrão de repetição que você está ali agarrado nele de alguma forma e que para te dar saúde precisa ser transformado. Então a gente vigia, exercita, olha para ele, até que venha um movimento novo, ok? Nós seres humanos, nós temos uma tendência a aprender e repetir. A gente aprende um comportamento e se mantém lá nesse comportamento, nesse padrão, que muitas vezes, como eu disse há pouco, nos deu a qualidade. Então, ter feito muito, estudado muito, trabalhado muito, pode ter me dado uma super qualidade, me construiu também. Mas chega um momento que precisa ser daquele jeito. Então, às vezes a gente vai se atropelando e continua fazendo as coisas do mesmo jeito, como se estivesse ainda buscando algo e não nos damos conta de que às vezes o objetivo foi atingido, mas a gente se acostumou com aquele ritmo, com aquele peso, com aquela carga que foi imposta pelo nosso padrão. O ser humano tem essa tendência mesmo a se manter na repetição. Então, quando a gente localiza e traz isso para a consciência, a gente consegue remodelar e transformar. Mas, Carla,
Me libertar do padrão é vigília. É olhar para ele e experimentar fazer de um outro jeito. Mudança, para nós humanos, é difícil. A gente resiste à mudança. E a gente resiste mesmo que seja para algo melhor. Muitas vezes a gente resiste a uma mudança para uma casa nova, a gente resiste para uma mudança para algo que vem agregar, porque aquele lugar é conhecido. Aquele lugar. E aí eu faço uma analogia do buraco que eu estava falando com o nosso buraquinho particular. Então, o meu padrão, a minha loucura, aquele jeito que eu repito, é o meu buraco particular, não é? Então é preciso olhar para ele, ter consciência que ele está lá, ter consciência que existe para aprender a desviar. Opa, nesse buraco eu não quero cair, então eu vou fazer um outro caminho, vou pela outra rua, eu vou dar um jeito. Pode ser que no meu trabalho pessoal de vez em quando eu escorregue nele, pode ser, mas só que antes eu estava nesse buraco e sequer sabia, eu não tinha consciência, agora tenho, não é? Então todos os recursos que a gente tem, com a própria constelação, com outras ferramentas, para despertar essa consciência. Lembrando que a consciência é uma gota no oceano do inconsciente. Então, o termo que a gente usa de trazer a luz da consciência é despertar para aquilo que estava oculto no nosso comportamento, no nosso sistema. Creio ter respondido. E fui um pouco além, né, Carla, de como é que eu me liberto do padrão. Mas vamos lá, eu adoro perguntas. Que mais? Falando sobre o momento que a gente pode se pôr em constelação, e a partir disso a gente está aqui falando então no trabalho que vem a seguir, que é olhar para a mudança de padrão. Essa é a parte. Isso é tomar como responsabilidade para que a gente possa sentir a mudança. E isso é fundamental, gente, a autorresponsabilidade, porque senão a gente permanece num lugar infantil de que o outro vai fazer, de que vai ter a mágica, não vai ter mágica em constelação, não vai ter mágica em terapia, não vai, nem na igreja, nem na religião, não vai ter mágica, porque a responsabilidade é nossa, o buraco lá da minha loucura é meu, então eu que tenho que olhar para ele, eu que tenho que decidir sair, eu que tenho que decidir fazer de outro jeito, eu que tenho que ter a responsabilidade de transformar. Acho que essa é uma mensagem bem importante da gente poder deixar aqui. Autorresponsabilidade. Porque a gente tem essa autonomia para fazer essa mudança. Ok? Em resumo, acho que é essa a minha mensagem de hoje. A não ser que tenha aqui mais alguma pergunta, mais alguém, alguma das questões em que falamos, alguém mais. Isso é fundamental, Gê, é fundamental, a autorresponsabilidade, porque enquanto a gente não tem, a gente se coloca como criança frente à vida, não é? Então é o outro que tem que me levar, faça por mim. Eu tive um supervisor que ele dizia assim, tem gente que faz terapia até para justificar por que não muda. Pensa nisso, gente. Vou para terapia, então tô indo, né? Porque o meu relacionamento, porque o outro quis. Se não for pela própria pessoa, gente,
Se não tiver essa disponibilidade, não vai transformar mesmo. Não é? Até para justificar. Estou aqui no meu buraco. Nem a terapia me ajudou. Mas escuta, não é o terapeuta que vai tirar ninguém do buraco. É a sua autorresponsabilidade. É a sua disponibilidade em se desenvolver, em crescer, em evoluir, em olhar para o buraco, em ser responsável por ele e transformar. Então isso é uma ponte, né? Aonde eu estava, o meu objetivo. Então eu quero me libertar desse padrão aqui. Vai caminhar na ponte da construção, para fazer diferente. Mas esse caminho, essa trajetória é tua responsabilidade. Então, não adianta a gente se isentar dela. Crescimento é doloroso, às vezes, a gente olhar para esse buraco. Eu penso até no mito das cavernas, né? Aquela população que vivia dentro da caverna e tinha um olhar para o mundo pelo que eles viam da sombra. Então, eles ficavam ali, olhavam para as paredes da caverna e viam monstros, né? Viam ali a sombra do reflexo lá de fora. Até que um dia alguém despertou e disse, eu vou olhar o que tem lá fora. Ah, mas você já viu o que tem lá fora, por aqui você vê. Eram as sombras de árvores, às vezes tempestades. E para eles que estavam olhando para a sombra, eles viviam ali na ilusão de monstros e seres fantásticos, não é? Então, alguém ousou sair e descobriu o mundo real. E descobriu que os seres fantásticos eram árvores que balançavam ao vento e ao calor do sol. Mas ele precisou pagar o preço de atravessar a ponte para correr o risco de encontrar um novo mundo e olhar com uma nova realidade. Mas enquanto dentro da caverna, a realidade para eles era sombra. Então, muitas vezes na vida, a gente está dentro da caverna e a gente está olhando para a sombra, apenas para a sombra, para a nossa sombra, para a sombra daquilo que marcou a nossa vida, nos registros que guardamos de outras fases, da fase da criança. Então, muitas vezes a gente está olhando com esse olhar fantástico mesmo, infantil. Então, é importante arriscar nessa autorresponsabilidade e ousar atravessar a ponte. E vamos encontrar a luz do conhecimento, da consciência, de enxergar claramente aquilo que é. Eu vou contar uma outra história para vocês, que me veio agora aqui, sobre a sombra. Eu, lá pelos meus 12 anos, hoje eu entendo que o meu inconsciente estava ali naquele lugar, né? Mas na casa dos meus pais, tinha um grande corredor, então tinha um banheiro, um quarto, e tinha um outro quarto lá no fundo, né? E quando era entardecer, o corredor ficava escuro. E eu olhava para aquele outro quarto e eu tinha medo de entrar naquele quarto. Eu não entrava, mas eu não contava para ninguém também. Ficava comigo, com a minha sombra. E ficava na minha fantasia do que podia ter ali. Que tinha espírito, tinha monstro, tinha isso, tinha aquilo. 12 anos. E um dia, meu pai me pediu, já tinha percebido, né? Eu achava que era segredo. Mas ele já tinha percebido que eu não ia até aquele quarto. E aí anoiteceu e ele disse assim, vá até aquele quarto buscar sei lá o quê. Eu falei, mas não vou. Vai. Eu falei, então acende a luz do corredor. Ele falou, não, você vai acender a luz do corredor. De jeito nenhum. E ficou naquela briga, né? Eu já adolescente. E aí o papai disse, vá até o quarto e pegue tal coisa. Eu falei, mas eu não vou mesmo. Por que você não vai? E eu disse pra ele, eu estava agoniada, tenho medo. Medo de quê? Medo do que tem lá dentro, eu tenho medo
Ai, tem uma impressão que tem um espírito, tem isso, tem aquilo, aquelas coisas todas. Eu tenho medo de entrar lá, né? Tá escuro e tal. E aí ele disse, você vai entrar. E vamos lá. E ele veio atrás de mim, atravessamos o corredor, abre a porta. Gente, para abrir a porta, chorando, né? Com frio na coluna, frio na barriga. E pai, mas e abre a porta. Eu abri a porta, tudo escuro e eu chorando. E falei, e aí, cadê o monstro? Eu falei, não quero nem abrir o olho, porque eu tava com o olho fechado. Ele falou, filha, acende a luz. Acende a luz. Tem um interruptor aqui. Eu falei, apertei o botãozinho, pá. Eu falei, o que que tem aqui? Tinha uma bagunça, era o tal do quarto da bagunça, né? Cadê o monstro? Falou, então, você ficou tão envolvida com o medo, ficou tão envolvida com achar que tinha algo aí dentro, que você simplesmente não percebeu que acender a luz era mais fácil. E agora? Passou, gente, de verdade, foi uma terapia. Passou naquele momento. Até hoje, o escuro não me pega mais. Porque é só a sensação de estar com a luz acesa ou não. Então já dei uma superada mesmo nessa terapia de choque. E aí ontem eu estava tomando banho, tinha terminado meu banho, passando creminho, já estava ali na perna e deu um apagão assim, né? Vum, vum, voltou. Mas no que deu apagão, aquela sensação ruim, né? Você tá nu dentro do banheiro lá, passando creme. Eu só fechei o olho e disse, tá tudo bem. Eu tô olhando pra mim, eu tô aqui em contato e bum, a luz voltou. Acho que eu me lembrei desse exemplo. Então, todas essas historinhas para dizer que assim é também dentro da gente. Muitas vezes a gente fica sofrendo no nosso quarto escuro, na nossa sombra, e tá tão fácil acender a luz. Basta olhar para dentro, basta estar disponível e disposto a fazer diferente para abandonar antigos padrões. É isso. Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. E se tiver mais alguma dúvida, estamos aqui ainda. Ou depois a gente vai estar no IGTV, eu vou colocar no YouTube para quem quiser ouvir um pouco sobre tudo isso. E se tiver mais alguma coisa, me manda mensaginha. Genai, quando a gente conhece esse lugar é sensacional. Nada como a luz para a gente enxergar, não é? E às vezes, meu amor, basta apertar o interruptor. O interruptor é a decisão. O interruptor é a disponibilidade de fazer diferente e transformar. Lembrem disso. Fundamental. Cada um dá o tom de como quer ser tratado. Ok? Fico por aqui. Rendeu muito esse bate-papo. Aceite sugestões, manda mensagem, manda lá no direct. Rita, fala disso, vamos falar sobre aquilo. Adoro. Quero estar mais aqui, presente, para esclarecer um pouco mais. Levando um pouco de conhecimento e aprendendo muito também aqui. Tá bom? Gratidão por esse encontro. Obrigada a todos por terem estado comigo. Um beijo. Boa noite. Até.